Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo novo. Não se esqueça de contribuir com o canal deixando o seu like e também de ativar o sininho das notificações. Eu sou a Jaqueline Botton e esse é o Monodrama. Esse é o quarto vídeo de uma série que explica as 7 leis universais ou 7 leis herméticas. Os primeiros vídeos complementam a explicação para maior entendimento. O quarto princípio hermético é a lei da polaridade, que dita que o mundo físico é caracterizado pela dualidade, sendo simplesmente uma questão de grau, a diferença entre as coisas que para nós se parecem opostas. Ambas as forças se complementam, pois fazem parte de uma mesma unidade, sendo impossível a existência de uma sem a existência de outra. Aquilo que parece extremamente diferente são apenas gradações da mesma coisa. Tudo o que existe tem dois polos em diferentes proporções. E ainda além, por partirem da mesma unidade, cada um desses polos opostos pode se transformar um no outro, sob condições específicas. Escuridão e claridade são a mesma coisa, mas em diferente grau de luz. Calor e frio são a mesma coisa, mas em diferente grau de temperatura. Pouco e muito, alto e baixo, razão e emoção, amor e ódio, masculino e feminino, ansiedade e apatia, tristeza e felicidade. Todas partem do mesmo princípio, sendo unicamente separadas pela escala de grau. Devemos evitar estar nos polos. Viver no polo é viver no extremo. Portanto, precisamos conciliar ambas as forças para que o equilíbrio entre as duas não nos faça pender para um lado ou para o outro. O Yin-Yang é um símbolo bastante conhecido e que ilustra perfeitamente essa ideia. São as duas forças opostas, que possuem uma semente do seu oposto em si mesma. Por isso o ponto preto no branco e o branco no preto. Os dois polos possuem em si o potencial para o seu oposto, o que significa que um pode se transformar no outro. A escuridão tem potencial para se tornar claridade, o calor para o frio, assim como o amor para o ódio. Tudo o que existe, incluindo os seres humanos, é composto por duas forças opostas, mas que são complementares. Independentemente do gênero, toda pessoa traz em si forças do polo feminino e masculino. É importante ressaltar, antes de abordar esse assunto, que não estamos falando sobre gênero, apenas que existem características interligadas ao feminino e ao masculino, não sendo diretamente ligadas ao homem ou mulher. A essência do polo feminino está ligada à receptividade, à concepção das ideias, intuição, criatividade, interiorização e fertilidade. Já a essência do masculino se expressa por meio da lógica, do poder racional, da força, do impulso, convicção e proteção. Um homem não deve necessariamente viver no polo masculino, assim como uma mulher não deve se limitar ao polo feminino. Um ser humano, seja homem ou mulher, que opere no polo masculino, pode se tornar impulsivo, irremediável, extremamente convicto e que não abre brechas para o autoquestionamento, podendo fracassar por sua própria impetuosidade. Assim como outro alguém estagnado no polo feminino pode vir a idealizar muito, a viver no mundo interior e não partir para a ação, dessa forma nunca alcançando um resultado palpável. Um ser humano que concebe ideias, que planeja, que intui o que ainda não sabe e combina essa força com o impulso pela ação, com a racionalidade
e a lógica está vivendo no equilíbrio perfeito entre os dois polos. Nunca se falta ideia e nunca se falta ação. Um precisa do outro para que um resultado surja. Também podemos abordar o polo da ansiedade, por ser extremamente presente na sociedade atual. A ansiedade pode se manifestar como preocupação, agonia, inquietude, incertezas, aflição, insegurança e dúvida. Estar no polo da apatia, em contrapartida, é o estado emocional de indiferença, insensibilidade, falta de emoção e desinteresse. A ansiedade é a preocupação excessiva, quando a apatia é a completa falta de interesse. É importante ressaltar também que não estamos falando sobre transtornos, e sim sobre a ansiedade e a apatia natural do ser humano. Essa preocupação derivada da ansiedade pode ter sua parcela de utilidade. Alguém preocupado com o futuro planeja e persegue a estabilidade. A falta de emoção também pode ser útil quando designada a situações que não devemos nos envolver emocionalmente. Algumas pessoas podem vagar pelos polos, passando por dias de ansiedade, outros de apatia, então uma semana de ansiedade e outra de apatia. Assim, concluímos que ambos os polos possuem sua necessidade, mas é certo que viver em um dos dois extremos pode ser o exato contrário do bem-estar. Por isso, a necessidade do equilíbrio. Quando você tem essa noção, consegue perceber sua estadia nos polos, consegue notar a transição entre um e outro, ou a própria estagnação em um dos extremos. E mais importante, com essa percepção, você pode canalizar a força do polo em uma atividade condizente com a sua emoção natural. Em certos dias, você naturalmente acordará pendendo a um dos polos. Num dia de apatia, por exemplo, você pode direcionar o seu pensamento não para pensar em todos os pontos negativos da sua vida, mas para uma atividade que requeira certa tranquilidade para ser exercida, sempre direcionando sua emoção natural ao que é útil ao seu desenvolvimento pessoal. Gente, eu vou abrir um parênteses aqui para relatar a minha experiência pessoal e dar um exemplo prático para vocês bem rapidinho, sério. Antes de conhecer as polaridades, eu passava muito tempo no polo da apatia. Era comum para mim acordar vários dias nesse polo, né? E eu não sabia que tinha isso. Hoje, quando eu acordo me sentindo apática, que é raro, mas ainda acontece, porque faz parte, eu procuro canalizar essa apatia em alguma atividade, por exemplo, aqui no canal. Uma das atividades que eu preciso estar mais tranquila é escrever roteiro. Então eu procuro escrever um roteiro, ficar mais tranquila, com calma e fazer aquilo ali que está precisando ser feito. O que mais me surpreende nisso não é nem essa canalização, mas é que depois de escrever o roteiro ou fazer ali essa tarefa que eu designei, eu me sinto melhor por ter criado algo útil partindo de algo ruim. E essa sensação de ter feito algo útil, mesmo num dia que não era tão bom, é o suficiente para me levar de volta ao bem-estar, né? Quer dizer, eu afasto a apatia de forma prática, praticando algo e tornando aquele sentimento útil. Bom, e é isso, e eu achei interessante dizer isso aqui para vocês porque é um exemplo prático e útil e rápido e serve e funciona. Então é isso, voltando ao raciocínio. A dúvida e a convicção também são polos equivalentes. Se você estagnar no polo da dúvida, surgirão preocupações e a procrastinação. Se você estagnar na convicção, não sobrará espaço para a precaução e a visualização de possíveis obstáculos no seu caminho. Mas, se você usa moderadamente a combinação entre os dois, consegue o equilíbrio da necessidade entre os dois polos. Esse equilíbrio te garante a chance da dúvida, mas também a possibilidade da ação. Portanto, não esteja nos polos. O bem é simbolizado pelo equilíbrio que deve existir entre os dois polos, que é o que torna possível a coexistência entre eles. Já o mal é o fruto do desequilíbrio e da desordem entre as duas polaridades. Sendo assim,
Bem é equilíbrio e mal, desequilíbrio. Estamos seguindo o fluxo de crescimento da vida quando estamos em equilíbrio. A lei da polaridade também nos leva ao conceito da relatividade. Atualmente, a nossa visão de mundo se limita a ver tudo o que nos rodeia em termos absolutos e não relativos. Julgamos a nós mesmos e aos outros como racional ou emocional, bons ou maus, amigo ou inimigo. Não existe um meio termo. Costumamos inclusive acreditar que se uma pessoa não concorda com a nossa verdade, então ela está defendendo uma mentira. Essa polarização extrema e tóxica nos direciona à convicção exacerbada. E bom, vocês conseguem ver o resultado dessa convicção humana em grandes escalas, como as guerras, ou em escalas menores, como discussões desnecessárias que buscam defender meias-verdades. A lei da polaridade nos lembra que não devemos ver a nós e ao mundo de uma forma absoluta. Devemos sim ter uma margem para a relatividade. Não devemos ver a vida a partir de um prisma por meio do qual tudo é preto ou branco. Existem várias tonalidades de cinza entre essas duas cores. Assim como existem verdades que não condizem com a nossa realidade, mas condiz com a realidade e experiência de quem a defende. Todas as verdades são meias-verdades. Opiniões são concluídas com base no que se foi experimentado. Alguém que discorde de você não necessariamente defende uma mentira, mas defende uma opinião obtida de uma experiência que você não passou ou passou e entendeu de uma outra forma. Não existe um mais certo ou um mais errado. Todos os dias, discussões infundadas acontecem porque o ser humano possui essa necessidade de sentir estar certo, e isso não passa de ego. Vendo dessa forma, podemos compreender melhor a nós mesmos e aos outros, nos livrando dos julgamentos excessivos. O ser humano é tão complexo que nós somos capazes de odiar e amar a mesma pessoa ao mesmo tempo. Algumas relações começam no polo do amor, admirando a pessoa, e depois caem no polo da indiferença, do ódio. A pessoa continua a mesma, mas aquilo que nos atrai num dia nos repele no outro, e essa é a polaridade. Tudo no ser humano, bem como a própria vida manifestada, é relativo. Tudo pode mudar de um instante para o outro. Não existem fixações. Quando nos fixamos numa crença, estamos indo contra o fluxo do crescimento. A nossa harmonia pessoal parte da nossa própria capacidade de manter o equilíbrio entre todas as forças reunidas em nós. Para sermos pessoas mais alegres, nós precisamos administrar a nossa tristeza e aprender a conviver com ela. Para poder amar incondicionalmente ao outro, também devemos amar os altos e os baixos do outro. Compreensão e aceitação profunda é o que nos falta como sociedade em geral. Para evoluir como ser humano, nós devemos encontrar o equilíbrio entre o emocional e o racional, entre a matéria e o espírito, entre a nossa luz e a nossa sombra. Se você concluiu o vídeo, comenta "Eu mudo a minha mentalidade com a lei da polaridade", para que eu saiba que você chegou até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que esse conteúdo agregue na sua jornada. Por hoje é só, e até a próxima.